Ai, boa noite a todos, né, a todas. Então, eu estou gravando essa nossa aula de hoje, porque a ideia é que a gente vai compartilhar depois nos grupos para as pessoas aproveitarem, né, um pouquinho do conteúdo e das dicas. Afinal de contas, a gente vai trazer um pouquinho da experiência, né, da nossa experiência com os olhos essenciais. Até lembrei de uma pessoa aqui, deixa eu mandar, antes que eu esqueça. São tantas pessoas, às vezes a gente esquece, né? Que tem pessoas que às vezes nos pedem informação. Deixa eu mandar aqui, que daí a pessoa pode assistir. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês. A partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês, mas podem mandar mensagem ali no direct, aqui, né? No chat, que eu consigo parar se tiverem alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Vamos apresentar aqui. Hoje, a minha ideia é trazer um protocolo para falar sobre como diminuir a ansiedade. Aí. Por quê, pessoal? Por que que eu trago? Deixa eu só colocar aqui do começo. Por que que eu trago para vocês, né? Se não estiverem vendo ou me ouvindo, me avisem, ou no meu WhatsApp, tá? Que eu tô com o celular aqui, ou aí manda uma mensagenzinha que dá para mim. Por que que eu trouxe esse assunto para nós hoje, né, nessa aula? Quando a Manu me convidou para fazer essa atividade, né, essa educação continuada, eu fiquei pensando qual é o tema que eu posso falar. E aí eu percebi que nos últimos dias eu tenho visto muitas amigas, muitas pessoas do meu dia a dia com essa queixa da ansiedade. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu sou Raquel Rubio, consultora de bem-estar aí dos Olhos do Terra, também aromaterapeuta, servidora pública, mas aqui estou só para compartilhar a minha experiência. Tem aqui. Sim, criatura. Ó, as pessoas mandando mensagem. É aula. Aqui, é aula também. Então, vou falar um pouquinho, né, do doTERRA. Por que que eu falo doTERRA? Dentre os óleos essenciais, né, que eu tenho estudado no meu curso de aromaterapia, eu percebo que no Brasil, até pode ter fora do Brasil outras marcas, no Brasil, o que tem de maior qualidade é a doTERRA, que significa presente da terra. Então, o que que é a doTERRA? Ela tem um padrão de qualidade e pureza testado, um protocolo de qualidade de primeiro mundo, onde a amostra que é processada, né, eles pegam uma amostra de cada módulo que chega de produto e verificam a qualidade. Se não tiver a qualidade do Terra, é simplesmente devolvido aquele lote, tá? Que depois eu vou explicar um pouquinho o que é esse lote, né, de matéria-prima. Então, isso é o CPTG, que é o selo do doTERRA, que eu vou falar bastante aqui, né, dos óleos doTERRA. E aí, antes de eu começar a falar, porque senão às vezes eu começo a falar, e as pessoas, tá, mas como é que eu uso? Óleos essenciais, existem 3 maneiras de uso. O uso aromático, que a gente tem aqui, né? Eu tenho um difusor aqui do lado, deixa eu ver se consigo puxar aqui. Um difusor, ó, que sai essa fumacinha aqui. Um difusor de qualidade, ele não pode ter filtro, tem que se colocar a água e o óleo nele e sair esse óleo puro com essa água, que aí sim ele funciona como aromaterapia, tá? Então, o meu difusor tá aqui do lado. Essa é uma maneira, então, aromática, coloca no ambiente, coloca do lado da cama, ou até mesmo coloca ali e inala. Outra maneira, até não usei nenhum óleo, porque senão eu vou usando óleo, chega a gente uma chapada, né, gente? Tanto óleo. Deixa eu escolher um aqui. Eu vou passar o frankincense, ó. Frankincense, tá? Como que é a maneira aromática, então? Eu vou pingar uma gota. Esse aqui tem que ser uma gota mesmo, ó, foi 2. Porque esse é precioso. Eu vou só espalhar aí inalar, tá? Isso 3 vezes, ó. Inclusive, eu convido vocês que estão me assistindo, que tem aí um óleo, escolha o óleo de vocês, né, para agora. Coloca na mão enquanto eu vou falando e façam isso.
vocês vão ver que vocês vão aproveitar muito mais o conteúdo. Sempre façam isso antes de uma aula, de uma palestra, que isso faz com que vocês potencializem a atenção de vocês. O corpo de vocês vai ficar ativo. Então, inalar pode ser na mão, pode ser colocado, então, no difusor, ou pode ainda passar a versão, ó, até eu peguei o Paciona aqui, depois eu vou falar um pouquinho do Paciona. Ó, você pode também passar ele, né, no pulso, e inalar, que você já vai ficar inalando, né? Então, essa é a maneira aromática. O uso tópico, é isso que eu fiz também, né? É o pegar a versão, essa versão é touch, né? Passar. Por que a versão touch é indicado, gente? Porque a versão touch, que é do doTERRA, ele já vem diluído no óleo de coco. E essa diluição já é adequada para a pele. Mas mesmo ele já sendo diluído, você deve sempre, a primeira vez que você for usar o óleo, testar em alguma pequena parte do corpo. Eu sempre uso aqui a mão, tá? Por quê? Assim como qualquer medicamento, qualquer produto que exista no mundo, eu tenho um amigo meu, um tio, que ele não pode chegar perto de um pé de arroeira, ele fica inteiro, sai uns vergão nele. Então, imagina se tiver um óleo essencial com aquela árvore, né, daquela árvore, aquilo vai deixar ele alérgico. Então, você tem que sempre experimentar. A primeira vez que você vai usar um óleo, passa um pouquinho, né, numa parte do corpo, antes de passar numa grande parte. Então, essa é uma dica. Isso é tópico. Passa ele. Sempre com o nosso amigo óleo de coco. Ou um óleo carreador. Sempre, né? Quando se pega o óleo puro, por exemplo, eu tenho lavanda aqui, ó. Embora o lavanda, ele é ótimo, indicado para pele, se coloca óleo de coco igual. Porque isso vai fazer com que tenha uma maior flexibilidade, né? Fique mais tempo no seu organismo e faça aí um uso melhor, tá? E o uso de ingestão, que é o uso oral. Existem alguns aromaterapeutas que não indicam a ingestão de óleo essencial. Eu confesso para vocês que até então eu aconselho sim a ingestão do óleo, embora alguns óleos tenham maior eficácia topicamente, outros inalando. Então depende do óleo, depende do objetivo que você quer usar esse óleo, tá? O uso da ingestão, ele tem que ser moderado, no máximo, durante o dia, 20 gotas ao todo. Ele tem que ser usado, por exemplo, tem óleos que jamais podem ser ingeridos puros, por exemplo, orégano, canela, são óleos muito fortes, e isso pode, inclusive, queimar, né, a traqueia. Então, você tem que ter cuidado. Eu uso na minha água, que eu amo, o laranja, ó. O laranja, então uma gotinha, até acho que não tem nada aqui no meu, nem me lembro, mas acho que não tem nada. Então, vai lá, pinga, né, uma gotinha. Geralmente, o que eu indico tem que ser metal, né, tem que ser inox, ou vidro, tá? Não pode ser em plástico, tá? Então, sempre é indicado nisso. Então, o modo também, ingestão, tem alguns óleos que não podem ser ingeridos, né? Não há indicação, porque são de plantas que não são indicados para ingestão, tá? Então, essas são as 3 maneiras. Mas eu quero falar um pouquinho do que é aromaterapia. Quando a gente fala em óleos essenciais, depois também eu vou trazer um pouquinho o conceito, a gente tem que entender, tá, mas o que é aromaterapia? A aromaterapia, gente, começou muito antes de Jesus Cristo, tá? Tem relatos, principalmente lá do povo egípcio, né, da antiguidade, que eles usavam como ouro. O óleo era tão valioso quanto o ouro. Então, quem é que usava óleo essencial naquela época? Pessoas ricas, reis, rainhas, grandes imperadores, porque o óleo essencial era algo muito puro. Eu imagino, eu gostaria de ter visto, né, como que eles faziam essa destilação. Embora a maioria dos óleos sejam destilação a frio, mas o trabalho que dá para fazer um vidrinho desse de óleo, eu imagino, hoje nós temos laboratórios, né? Se pega da natureza e tem como se processar, tem todo um equipamento, mas imagina há 2000 anos atrás, gente, imagine só como que era esse processo. Então era mais raro ainda, por isso que era conhecido como, né, mais precioso que ouro. Então a aromaterapia é uma prática milenar que utilizava as propriedades curativas das plantas.
né, e nos oferece uma ponte entre o passado e o presente, permitindo explorar os segredos da natureza que tem sido valorizado por culturas ao longo da história. Inclusive, essa aí é da Ana Paula Sorrentino, né? Eu faço uma pós, eu fiz um curso com ela de aromaterapia, e agora estou fazendo a pós-graduação, e ela fala muito da questão, inclusive, da Bíblia, gente. Não sei se todos aí são religiosos, mas a Bíblia tem vários óleos que são citados na Bíblia, porque era algo realmente místico e que ajudavam as pessoas. E também relatos que se usava nos cosméticos. Então, para Cleópatra, quando ela vinha com o navio, né, se sentia o cheiro quilômetros, porque ela vinha, né, com jasmim, até nem sei se meu jasmim está aqui, mas ela vinha com o jasmim, ela usava o jasmim, né, que era o da planta, né, da flor. Então, aquilo devia de ser maravilhoso. Óleos essenciais, então, eles são compostos. Ali tem alguns termos técnicos, né, que a gente não precisa decorar, mas eles são assim, de fácil evaporação e intensas fragrâncias. Por isso que a gente fala, nossa, que cheiro, né? Como esse óleo traz aí, né? Nossa, um cheiro muito forte. Porque o óleo essencial, na verdade, ele é uma resposta da planta para alguma situação no ambiente. Por exemplo, o melaleuca. O melaleuca lá no plântano, né, da Austrália, onde existe, é muito quente e úmido, e ele faz, então, aquela árvore gera aquele óleo para proteção da árvore. Por isso que o melaleuca é utilizado para fungos, para dores, infecções, inflamações, principalmente das inflamações do ponto de vista de bactérias, né? Então, ele ajuda muito, porque é uma defesa da planta. Aí aparece, né, essa gota pingando. Claro que não é bem assim, né? Algumas plantas, sim, tem resinas, como, por exemplo, o copaíba. O copaíba, que é da Amazônia, sim, se faz um furo no caule e sai aquele líquido, né? E aí é engarrafado pela doterra. Mas nem todas as plantas. Tem algumas plantas que precisam ter atrito, precisam ser destiladas para gerar esse óleo. Mas eles são óleos que são defesas das plantas para algum objetivo. Por isso que existe tanta diversidade, né? Existem mais de 290, se não me engano, 80 ou 90 óleos essenciais disponíveis no ambiente, né? Disponíveis aí, principalmente na doterra. Por quê? Porque é uma defesa da planta, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho, então, do protocolo para ansiedade. O que é ansiedade? A gente tem que entender. Todo mundo tá na moda, né? Ah, eu tô ansiosa, eu tô. Ai, a fulano teve crise de ansiedade. Não sei, mas eu tenho ouvido muito isso. Eu passei por isso. Eu tive um processo há não muito tempo atrás, né? Antes de conhecer os óleos essenciais, em que eu já cheguei aí para o hospital 2 vezes na emergência. Estacionei o carro, desci, achando que eu estava tendo infarto. E depois eu vim descobrir que eram crises de ansiedade, mas na hora você não sabe diferenciar se é um infarto, se é alguma coisa, chega a doer o peito, né? Então, a ansiedade, na verdade, é um sentimento de fuga ou luta, geralmente relacionado, então, com o passado, com o futuro. Com o passado, geralmente tem a ver com rancor, e com o futuro tem a ver com estresse. Então, eu trouxe ali da internet, tem lá, né, ansiedade é uma reação normal a uma ameaça, né, ou um estresse psicológico. Então, a ansiedade, geralmente, ela vem, como diz ali, uma fuga ou luta. Por exemplo, depois do Covid, eu não consigo mais fazer aquele exame que é o atomo, acho que agora esqueci o nome, aquele que tu entra no forno. Eu fico muito ansiosa. A última vez que eu fiz, acho que eu tomei um banho de lavanda, né? Eu entrei assim, tanto que a pessoa que foi fazer, nossa, como tá cheirosa. Eu assim, sim, porque eu virei um vidro de lavanda e balance para me ajudar a passar por aquele momento, né? Para ter sair daquela ansiedade. Então, a ansiedade, na verdade, é algo quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Geralmente é quando a gente tem aquele dia carregado, né? Aquele sentimento de medo, quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle. E muitas vezes isso vai desencadeando outras doenças, vai trazendo dores musculares, tensão, né? Então, por isso que a ansiedade, ela deve ser, claro, quando é muito forte, procurar um profissional,
um psicólogo, um psiquiatra, sim, eu precisei uma intervenção séria com psicólogo e psiquiatra, né? Fiz tratamento, acho que deu uns 8 meses, tratamentos com medicações pesadas, fortes, né? E só que a partir do momento que eu entendi que eu poderia agregar a esse tratamento, né, algo natural que pudesse me fazer reduzir o uso desse medicamento, aí eu consegui fazendo desmame e consegui deixar. Hoje eu não tomo nenhuma medicação de farmácia, eu uso somente os óleos essenciais, mas isso, gente, não foi da noite para o dia. Isso foi 8 meses ou mais que foi feito o desmame, foi feito todo um tratamento adequado para mim conseguir deixar. Mas então a ansiedade é isso, tá? Então eu trouxe um conceito. Quais os mecanismos que podem nos ajudar aí na tarefa de reduzir a ansiedade? A meditação. Não precisa saber aqueles pontos, os chakras, a posição, aquela coisa, né? Não. O que é essa meditação? Até eu trouxe ali o banho de floresta. Ontem eu fiz uma aula, assisti uma aula do banho de floresta. Banho de floresta tem um óleo agora, que é um lançamento da doTERRA. Eu não sei falar em inglês, é Forest, não sei o quê. Mas é banho de floresta o nome. O que é o banho de floresta? Lá no Japão, se eu não me engano, eles têm, né, são considerados um povo, inclusive eu participo de uma arte que se chama Sunkyo Mahikari, que ela é de origem japonesa. Então, eles têm uma metodologia que o corpo precisa estar saudável, para a mente estar saudável, né? E a meditação, ela faz com que a gente pare. Então, você está numa crise ansiosa, quanto mais tu pensar naquilo que desencadeou, mais vai aumentar os seus sintomas. Então, um dos mecanismos que pode ajudar na questão, principalmente da ansiedade, é essa meditação, é você parar 5 minutos, se desligar do mundo. E o banho de floresta é o quê? É você procurar o mais próximo possível da natureza, desligar celular, desligar tudo, e ficar nem que seja 5 minutinhos parado, respirando aquele ar puro, né? E pensando, colocando em ordem os seus pensamentos, porque hoje nós acordamos de manhã pensando no que temos que fazer e a gente vai dormir pensando no que vai fazer no outro dia. Então, a nossa cabeça, nosso pensamento não para. E isso causa o estresse, isso gera ansiedade, isso faz com que tenhamos insônia ou aqueles sonos agitados. Então, a meditação é você, pelo menos uma vez ao dia, parar, respirar, pegar até esse banho de floresta, o óleo, né? Eu não tenho, eu comprei, mas não chegou aí. Esse banho de floresta, eu experimentei na convenção, ele faz com que a gente imagine que está numa floresta. Então, para aquelas pessoas que não conseguem estar próxima da natureza, é um bom refúgio, é passar na mão, inalar e parar aí 5 minutos. Então, a meditação é você olhar para dentro de você, é você realmente parar, acertar o compasso do seu pensamento. Esse é um mecanismo que pode ajudar a reduzir a tarefa. O outro é, você tem que se conhecer para saber, procurar uma terapia. É preciso, muitas vezes, sim, a intervenção de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, né, seja um terapeuta. É preciso você saber que agora é hora de procurar um profissional. Então, isso também é um mecanismo para reduzir, né? Não que você não possa usar outras coisas. Nada é único. A gente pode usar várias técnicas com o objetivo de reduzir a ansiedade. Então, a terapia, eu super indico. Ouvir músicas positivas. Eu, até pouco tempo, eu tinha um programa que se chamava Trânsito Inteligente. Eu fiquei 8 anos no ar em várias rádios aqui da minha cidade de Passo Fundo. E uma coisa que eu sempre trazia, eu escolhia as músicas que iriam rodar no programa. Se era inglês e eu não conseguia traduzir de cabeça, eu olhava no tradutor, colocava no tradutor e via o que dizia aquela letra. Mesmo aquela letra sendo em inglês e eu não entendendo, eu preciso me certificar se aquela música tem uma mensagem positiva. Então, cuidem o que vocês estão ouvindo, e isso vale para o que vocês estão vendo também. Você sabe que quando a gente assiste um filme,
Deixa eu cuidar aqui para mim não viajar muito no horário. Você assiste um filme, e esse filme tem violência, guerra, luta. Vocês sabiam que o cérebro da gente não sabe diferenciar que você está só assistindo e não está naquele ambiente? E o teu organismo produz substâncias do estresse e que isso prejudica o teu corpo? A gente não se dá conta, a gente fica assistindo filmes, né? Fica ouvindo músicas com mensagens negativas, e isso faz com que nós tenhamos mais estresse, mais substâncias que prejudicam o nosso organismo, principalmente o nosso coração. Então, cuidem o que vocês estão assistindo, cuidem o que vocês estão ouvindo. Eu adoro louvores, eu não sou evangélica, eu sou católica e praticante da arte Mahikari, mas eu amo ouvir louvores, porque louvores de várias religiões, né? Eu tenho no meu playlist várias religiões, porque passam mensagens positivas, você merece, você pode, Deus está contigo, alguém olha por ti, né? É só você e Deus, né? Entra no seu quarto e fale com Deus. Então, são mensagens positivas. Então, eu acho que é um mecanismo que pode ajudar também. Ter fé, né? É um outro mecanismo, e esse ter fé, gente, não é só ter fé religiosa, ter uma religião, né? Não. É entender, não sei, cada um tem a sua, que existe um ser maior, tem uns que chamam de Deus, Jeová, enfim, né? Deus Sul, enfim. Entender que existe algo maior no universo e acreditar. Mas esse ter fé não é só essa fé religiosa. É ter fé que o óleo essencial vai me ajudar. É ter fé que a terapia vai me ajudar. É ter fé que eu ouvindo músicas positivas vai me ajudar. Porque nesse mundo, eu digo para você, se você não tiver fé, não acreditar, nada vai dar certo. Porque a tua mente é o teu maior sabotador. Então eu digo, pense positivo, e aí o que você fizer vai dar certo. Então, ter fé é fundamental. E primeira coisa, ter fé em Deus, ser supremo, e ter fé em você. Acredite que você é capaz. E aí, eu tenho os óleos essenciais, que também é um mecanismo que auxiliam e muito na questão para diminuir a ansiedade. Esses dois que estão grandão aí, ó, o Balace e o Frankincense, eu deixei eles aí desse tamanho de propósito, porque são os dois que mais me ajudaram, tá? Aí eu tenho o Copaíba, o Adaptive, o Balace, o Serenity, o Laranja, o Tangerina, né, o Frankincense versão Rolon, o Peppermint e o Lavanda. Tem muitos outros. Eu sou uma pessoa que eu não trouxe aqui, tá lá na minha cozinha de baixo. Eu tenho um vidro, assim, quem veio na minha casa sabe, enorme, cheio de óleo, de vidros vazios. E aí, esses dias, veio uns parentes em casa e perguntou, nossa, mas quanto tempo? Gente, um ano. Um ano eu usei tudo aquilo. Aí a pessoa, nossa, mas tu usa óleo? Sim. Só que eu, antes dos óleos essenciais, eu tinha uma caixa de 30 litros de plástico cheia de medicamento. Eu me entupia de remédio, porque era remédio para dor de cabeça, para dor nas costas, para dor nas pernas, para dor aqui, dor ali, aí para combater os efeitos colaterais. E graças aos óleos essenciais, hoje eu uso bastante óleo por opção, né? Mas não tem efeito colateral. Essa é a melhor parte. Então, vamos falar um pouquinho desses óleos. O kit emoção, tá? Eu tenho aqui um só, os outros eu acho que tá na minha outra bolsa. Eu tenho o Passion, tá? O que é a diferença do kit emoção para os outros óleos? Esse óleo, ele é pronto, como eu falei para vocês, com óleo de coco, para passar topicamente e inalar. Então, esse que eu estou mostrando aqui é o Passione, ele é para questão hormonal, equilíbrio hormonal. Ele é um cheiro maravilhoso, super indico, né? Aí nós temos ali o PIS, que é para manter a paz, o Console, que é aquelas pessoas que estão de luto, tá? Não é só aquele luto de perder alguém. Muitas vezes as pessoas vivem de luto e é um dos princípios aí do início da ansiedade, porque elas não se aceitam ou não aceitam alguma situação. E elas entram de luto e acabam desenvolvendo crises de ansiedade. Então, o console, ele é indicado, então, passar aqui, né? Que você vai ficar sentindo o cheiro, passar nos pulsos, né? Eu, às vezes, passo até aqui assim, então eu tenho todos esses. O forgive é o perdão, porque nós não nos perdoamos. Muitas vezes a gente se culpa,
porque não deu tempo, porque não consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, porque não dei atenção para o filho, porque não dei atenção para o marido, porque não dei atenção para o pai e a mãe, porque tive que fazer outra coisa, e isso a gente vai trazendo muita culpa para a nossa vida. Então, o Forgive, ele tem um cheiro maravilhoso, né? O Forgive, ele ajuda nós, então, a trazer a questão do perdão. O Share é felicidade. O Share, eu até tenho o Share em óleo, que eu uso no difusor, agora está lá no quarto, mas ele é para trazer alegria, ele é cítrico. E o Motivate, esse eu uso, esse fica na minha necessaire aqui. Eu tenho uma necessaire, um em cada, ó, Motivate. Eu nem vou passar agora, porque eu não durmo. O Motivate é para te dar motivação, é para você agir, para você, né? Então, assim, ele tem um aroma maravilhoso. Bom, eu gosto de todos, né? Mas ele tem, eu não vou passar agora, porque eu não durmo, gente. Eu já sou agitado, natural, tem que passar aqui, ó, lavanda. Esse aqui é a minha necessaire que anda comigo, tá? O lavanda, gente, óleo da comunicação. Ó. Então, como eu tô falando, eu uso muito porque eu dou palestras, né? Eu trabalho com educação para o trânsito na escola pública. E aí eu falo muito, inclusive está quase terminando já o meu lavanda, tá? Então, esses são alguns óleos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um. O lavanda, tá? O lavanda, ele ajuda na dor de cabeça, calmante, ele é o óleo da comunicação, ele tem a versão, vocês viram que eu tenho as duas versões, né? Versão óleo, que eu posso usar no difusor, eu posso usar, posso passar direto ele. É um dos óleos, gente, que pode até ser usado sem óleo de coco, tá? Mas com óleo de coco ele tem uma eficácia melhor, porque ele fica mais tempo na pele, assim ele age melhor, tá? Ele é usado para queimaduras, para picadas de mosquito, né? Para irritação da pele. O lavanda, ele é o queridinho, tá? E muitas pessoas usam para dormir. Eu confesso que para vocês que para dormir ele não me ajuda muito, mas para acalmar, para comunicar, olha, gente, eu amo, né? Hoje eu tive umas situações bem estressantes no dia, e esse aqui me ajudaram, assim. Claro que tem momentos que a gente precisa se trancar no banheiro, dar uma choradinha, ou uma gritadinha, né? E depois volta para o ambiente. Eu faço isso, não pense que não. Mas os óleos me ajudam muito. Então, o lavanda, ele nos ajuda muito nisso, nas questões também da pele. O Peppermint, gente, eu trouxe ele não é muito calmante. Mas, para mim, eu tinha muita dor de cabeça. Então, eu uso o Touch e eu tenho o Peppermint, é um dos que eu mais uso. Eu tenho todas as versões, né? Então, o Peppermint é hortelã-pimenta. Ele nos dá energia, ajuda na respiração, né? Na perda do olfato, na febre. E ele nos ajuda, de certa forma, a acalmar. Sabe por quê? Porque a gente respira melhor. Então, né? Se você tá naquele momento de ira, né? Naquele momento de raiva, porque nós somos ser humano, né? E a ira e a raiva é o princípio que pode iniciar uma crise de ansiedade. Então você pinga, né, na mão o Peppermint, inala. No momento que você vai parar e respirar, e aquele ar vai entrar no teu organismo, você já vai oxigenar o cérebro e aquela crise já vai diminuir. Então, super indico. Só não indico à noite, porque algumas pessoas às vezes ficam mais agitadas, mas ele também ajuda na questão da ansiedade. O Gingeste, eu trago o Gingeste porque o Gingeste é pelas questões intestinais, né? Toda a questão digestiva, gastrite, azia, indigestão. E sempre que as pessoas têm alguma crise de ansiedade, é porque o organismo está em desequilíbrio, né? Existe alguma coisa emocional e acaba desregulando todo o organismo, inclusive o sistema digestivo. E o Gingeste, eu descobri que ele faz com que, de certa forma, nós ficamos mais calmos, porque ele nos ajuda a ter o equilíbrio da nossa flora, né, intestinal, da alimentação. Também é indicado se a pessoa tem diarreia, né, se a pessoa tem constipação, enjoo, tudo isso. Mas ele faz um trabalho de equilíbrio. Então, você não precisa desenvolver o sintoma. Você tem que encontrar o equilíbrio. Essa é a chave para diminuir a ansiedade. Então, como que você vai encontrar o equilíbrio?
usando o Gingeste, principalmente, nem que seja uma vez ao dia. Você pode escolher, tem cápsulas prontas, ó, eu tenho aqui. Você pode tomar uma, por exemplo, escolhe a principal refeição, a que você mais come, e toma após uns 20, 30 minutos após a refeição, toma ele. Vai ajudar na tua digestão. Ou você pode passar o óleo na barriga. Eu digo para você, esses dias eu fui numa festa e comi demais, porque era comida campeira, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não é do Rio Grande do Sul, né? Comida campeira, gente, é feijão, é linguiça, a vaca atolada é mandioca com molho. Então, era comida pesada. Eu tomei um Gingeste e passei na barriga. E aquilo aliviou. Então, de vez de usar outras ervas, né, outros chás, outras coisas, a gente pode usar o Gingeste. Às vezes as pessoas, mas gente, ó, aqui no meu Gingeste grande não tá aqui, mas o Gingeste, por exemplo, do tamanho desse aqui, 15 ml, em torno de 300 gotas. Você vai usar uma gota por vez. Então, isso significa que você vai ficar sem utilizar outras medicações que podem dar outros efeitos colaterais por muito tempo. E você vai ter um efeito ainda melhor. Então, o Gingeste, ele tem o gengibre, erva doce, semente de coentro, tem hortelã-pimenta, o anis, semente de cominho, né? O estragão. Então, ele é para essa e ajuda a manter o equilíbrio. O Balance, gente, salvou acho que eu derrubei dentro do carro. Não, tá aqui. O Balance, eu sempre brinco, né, que já salvou algum pescoço, né? Porque eu sou uma pessoa bem braba, às vezes. E esse Balance, então, eu não sei mais viver sem ele. Ele é um mix de óleo. Aí ali tem, né, os óleos que tem, inclusive tem camomila azul, né? O abeto, o olíbano, tanaceto azul, o ru, e ele junto com óleo de coco. Então ele não pode ser ingerido, tá? Esse não é indicado, mas ele ajuda em dores musculares, porque você fica tenso e aí acaba, né, ficando com essa parte toda sem conseguir mexer, com dores. Então ele ajuda a relaxar, ele ajuda como calmante. E para ansiedade, hoje foi um dia que eu tive que utilizar. Eu uso aqui, ó, passo no peito, eu nem vejo mais quantas gotas vai, ó, e faço assim. E respiro, sabe? E o que sobrou na mão, inalo. Ele ajuda a amenizar quando você já está na crise da ansiedade, né? Os outros você vai usando, que nem o Gingeste, você vai usando no dia a dia, né? Ele vai balançando, mas o Balance, ele ajuda quando você já está com a crise. Às vezes você não consegue controlar a emoção. Então, ele é algo que ajuda muito. A minha filha, que quem me conhece sabe, ela é autista e às vezes ela está muito agitada. Eu uso o pingo aqui, ó. Você faz aqui, pega a orelha, ó, faz esse ponto aqui, que é o ponto VG20. E eu pingo nela, dentro do possível, porque ela não para, então eu não consigo, mas pingo mais ou menos aqui e faço assim, ó, com a mão. E eu consigo efeitos em 5 minutos. Ela vai acalmando. Mas esse aqui não tem como ficar sem, eu sempre tenho na bolsa. Então, o Balance é aquele que eu falei para vocês que estava em maior lá, né, na indicação de óleo, e eles ajudam a relaxar. Então, ele ajuda, vai usar como no difusor, vai usar topicamente no peito, nos pulsos, até aqui, ó, até fazendo uma massagem, né? Então, ele vai acalmar e centrar. O tangerina, todos os cítricos, eles remetem à felicidade. Vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos. Eu amo, né, os cítricos porque eu acho que todo mundo deveria ser feliz, porque gente feliz não enche o saco dos outros. Desculpa, mas né? Mas não enche o saco. E gente feliz faz tudo melhor. A felicidade, eu acho que é a cura de várias doenças, de várias coisas. Inclusive, tem estudos que mostram, que fazem aquelas pesquisas, e quando as pessoas têm palhaços, né, tem um entretenimento que as pessoas sorriem mais, elas têm uma cura muito mais rápida do que aquelas pessoas melancólicas, tristes. O tangerina, ele, além de aumentar a imunidade, melhora o humor, dá energia, você pode colocar na tua água uma gotinha, você pode colocar no difusor,
você, né, tá todo mundo brabo na casa, coloca, você vai ver que aquele cheirinho de tangerina cítrico vai te ajudando. Ele também é antidepressivo, porque ele faz com que o nosso cérebro produza substâncias que, de certa forma, amenizam o estresse, né? Ele faz com que tenham mais substâncias para nos deixar mais alegre. Então, tangerina é um dos óleos que eu mais indico. O copaíba, tá? O copaíba, eu não acreditava nele, vou falar para vocês. Eu achava que o copaíba era mais para dores musculares, reumáticas, ele é anti-inflamatório. E aí, um dia eu vi uma cientista falando das propriedades do copaíba. Copaíba é brasileiro, tá? É da Amazônia. Tanto que a árvore que tira, que é retirado o copaíba, ela tem que ficar 6 meses cicatrizando para depois conseguir tirar novamente. Então, a doTERRA tem todo esse cuidado, né? Que é o coimpacto. E o copaíba, ele ajuda para não ter crises de ansiedade. Só que o efeito melhor que eu encontrei nele é pingar aqui, ó, embaixo da língua. Pode passar? Pode, tem a versão rolon, pode passar inclusive para sinusite, agora que começa os frios, né? Sinusite, renite, eu passo bastante para tirar mancha também, né? Da pele, mas a versão que mais auxilia na questão do humor é pingar aqui, 2 gotas por dia. Cuida, 1 gota a cada 20 quilos que a pessoa tem, tá? Se a pessoa está entrando naquele processo de depressão, está usando já medicamentos fortes, então você precisa fazer um detox. Começa a utilizar o copaíba na ingestão. Ah, mas eu não gosto de ingerir óleo. Pode passar, pode inalar também, mas ainda o copaíba é um dos óleos que eu indico, que eu acho que tem uma eficácia melhor, o passar, se for dores, e o ingerir. Tá? É um dos óleos que isso eu senti na pele. Eu fiz teste, né? Eu sou a cobaia, então nesse caso eu senti. Eu também dou copaíba para minha filha, tá? Embora não seja indicado por crianças, mas como eu estou estudando e estou vendo que existe um grau de segurança muito alto na qualidade desses óleos, então, entre usar medicamentos que podem dar efeitos colaterais, eu uso óleo essencial. É uma opção minha. Enquanto mãe, eu decidi. E eu uso, então, para ela toda noite 1 gota de copaíba. A Maria é uma antes e outra depois. Então, super indico copaíba. E o frankincense, tá? É o rei dos óleos. O frankincense, eu indicaria. Esses dias até uma amiga me pediu: qual óleo tu indica? Eu indico o frankincense. Quer comprar só um óleo? Compra o frankincense. O frankincense, o cheiro dele, eu confesso, eu tenho a versão touch, a versão aqui, ó. Tenho todas as versões possíveis. Inclusive o meu tá terminando, tem que pegar mais um. Esse óleo, ele tem um místico, que eu até fiz umas aulas, ele foi citado várias vezes na Bíblia, foi o óleo que Jesus Cristo recebeu quando nasceu, o óleo que Jesus Cristo foi usado quando ele morreu, ele foi ungido com esse óleo. É um óleo que ele fica lá na Somália, uma erva, é tipo uma graminha, né, que tem lá, mas ele faz com que a gente tenha uma conexão com o divino. Não sei se vocês acreditam, eu acredito. E ele faz com que a gente centre. Então, quando tu inala ele, talvez você não goste, primeiramente, não goste muito do cheiro. Mas o efeito que ele nos dá é uma conexão com a terra. Então, aquele momento que você vai lá fazer a tua meditação, né? Vai parar um minutinho, inalar ele. Tem muitas pessoas que tomam. Eu acho o gosto não muito agradável. Então, ou eu uso em cápsula, eu compro as cápsulas, coloco dentro, ou misturo com alguma outra coisa, com mel, né? Ou com o miolo do pão. E ele ajuda, gente, na nossa renovação celular. Vocês sabem que o câncer, ele surge quando vai se fazendo, claro, falando a grosso modo, gente, eu não sou médica, vai fazendo a renovação e as células não vão se reproduzindo como devem se reproduzir. E esse óleo, ele age no nosso suporte celular, nos ajudando a que o nosso organismo se produza, né, as células se produzam com qualidade. Então, por isso, né, por isso que a gente tem que utilizar. Eu indicaria que todas as pessoas usassem esse óleo, principalmente quem faz quimioterapia, radioterapia, ou passou, ou está num processo de tratamento de câncer, de doenças degenerativas. O frankincense, ele é algo que pode ajudar você.
Existem muitos depoimentos. Esses dias eu assisti na Netflix uma série em que uma menina contou que ela teve câncer e ela conseguiu, com o tratamento, um suporte muito bom com o olíbano e o copaíba. Então, assim, esse óleo é um óleo super indicado e ele nos ajuda nas crises de ansiedade. Ele nos ajuda, no momento que tu inala, tu vai centrando, vai acalmando a mente. Então, se você tem aquele pensamento acelerado, que vai dormir, vai pensando, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou... Você usa ele e aqui o teu cérebro parece que vai desligando. Ele é indicado principalmente para crises de ansiedade. Então, ele é um óleo que não pode... Eu gostaria que nenhuma família ficasse sem, porque ele dá um suporte maravilhoso, né? Então, para depressão, ansiedade, estresse, artrite, artrose, quem tem problema de Alzheimer, né? Ele ajuda muito. Então, super indico. E o Adaptive é o último que eu trago hoje, já estou olhando o horário aqui, porque depois nós vamos ter uma super aula, gente, tá nos grupos, que se alguém quiser me pedir, peça, que é do Meta Power, tá? Vai ser com pessoas aí da doTERRA, que são as responsáveis pelo lançamento, então daqui a pouquinho, 8 horas, tá? Então assistam, essa aula é maravilhosa. E eu trago esse último óleo, o Adaptive, mas eu não trago ele por último, por ordem, né? Eu trago ele porque eu acho que ele deve ficar na memória de vocês. Esse óleo, ele tem a versão pronta para ingestão, ó, umas cápsulazinhas, tá? E ele tem o óleo, ó. Então, ele tem as cápsulazinhas que você faz a ingestão. O meu tá lá no quarto, porque eu uso ele mais no quarto, tá? O meu tá lá no quarto. E o Adaptive é um mix calmante, tá? Então, se você não quer ter todos esses óleos, eu ando com a minha necessaire, ó, minha necessaire sempre cheia. Mas se você não quer andar com todos esses óleos, tá aí uma dica de óleo para você andar na tua bolsa. Ele tem o laranja selvagem, que é um óleo cítrico que traz a felicidade, mas ele é um óleo que nos traz calma. A laranja selvagem lembra o tempo da avó, então faz nos voltar no passado. O lavanda, que ele é um calmante natural. O copaíba, que é anti-inflamatório e ajuda muito nas questões de estresse. O spearmint, que ele é mais um óleo ligado para nos deixar... Ele refresca o ambiente. O magnólia, o rosemary é para atenção, o neroli e o estígamo. Então, ele é uma união de óleos. Aí nós temos óleos muito raros, magnólia, vocês vão ver que é um óleo que é raríssimo. O neroli também, né, esse stilga também. São óleos raríssimos, que se você fosse comprar um vidro dele, talvez seria R$1.000, porque ele é um óleo que precisa muita matéria-prima para ele ser, né, produzido, e você consegue, então, no Adaptive, ter todos esses óleos juntos, e você pode usar, inalar, no difusor, eu estou usando no difusor para dormir, e o óleo, né, o de tomar, então, eu iniciei quando eu estava, né, num estado bem sério de ansiedade, depressão, eu comecei a tomar, ele é indicado, né, usar, se eu não me engano, são duas cápsulas por dia. Eu usava 2 de manhã e 2 à noite. Ele me centra, ele me acalma. Hoje eu já não uso tanto, tá? Hoje eu uso uma só, é o suficiente. Mas no momento de crise, e outra coisa, o óleo só não dá certo se você não usar. Não adianta, esses dias uma pessoa me pediu, mas vai funcionar esse óleo bom? Só tem uma maneira do óleo essencial não funcionar no teu organismo, se você não usar. E isso vale para tudo na vida. Se você comprar um medicamento e não tomar ele como é indicado, ele não vai funcionar. Se você tomar um medicamento de vez em quando, não vai fazer efeito. Se você for na academia de vez em quando, não vai ter o efeito que você quer. Então, tudo na vida você tem que ter disciplina, seriedade. Então, esse óleo eu super indico, tá? Tomar ele, então, de manhã e à noite, para quem está tendo crise de ansiedade, e ele ajuda, então, dor de cabeça, raiva, ira, porque uma das coisas que desencadeiam a ansiedade é a ira, é a raiva, é o rancor, o medo. Então, ele ajuda a gente a centrar, ele ajuda a dar o equilíbrio, ajuda na meditação, e ele nos faz sair do isolado,
que as pessoas que têm crise de ansiedade, elas estão se sentindo sozinhas, rejeitadas, né? Estão se sentindo à parte no mundo, elas estão se sentindo isolável para sociável. Então, esse óleo, de todos que eu falei hoje, para a questão da ansiedade, que é o nosso tema de hoje, é o óleo que eu super indico. Ele e o olíbano não pode faltar na vida de ninguém. Então, esse é o Adaptive. O Adaptive óleo não pode ser ingerido, tá? Tá lá no quarto meu. Só o Adaptive cápsulas. Então, já tem pronto, você não sente o gosto. E o Adaptive tem um cheirinho maravilhoso. Ele tem... Até o meu marido entrou esses dias no quarto. Nossa, que cheiro é esse? Eu disse, é o Adaptive. Que ele é um mix de óleo que faz com que você tenha uma noite de sono melhor, acalme e fique mais centrado. E aí, gente... Eu me despeço, né? Porque eu já falei bastante hoje, né? E eu digo para vocês uma coisa: o melhor remédio para a ansiedade é estar feliz. Mas você precisa encontrar o que te faz feliz. Então, se conheça, né? Faça terapia, procure fazer meditação, procure mentoria, não sei. Procure um profissional que atenda a sua necessidade para você se conhecer. É importante você saber o que te deixa feliz, né? Eu trago aí esse sorriso meu com a minha filha, né? A Maria Eduarda. Maria Eduarda é uma criança muito feliz, muito amada, ela foi muito desejada, né? Ela é muito feliz, ela tá sempre rindo. A Maria Eduarda sempre não para, mas tá sempre rindo, né? Então, assim, por isso que eu trouxe essa frase, né? O melhor remédio para a ansiedade é estar feliz. E eu me despeço, então, né, dessa nossa aulinha de hoje, com a minha frase, né, que eu sempre trago, que todo dia é tempo de agradecer. Se vocês gostaram, né, me sigam aí nas redes sociais, né, Raquel Rubio PF. Eu tenho um projeto também que eu amo, que se chama Trânsito Inteligente. Então, é TI, Trânsito Inteligente. Se fizer sentido para vocês, né, me sigam lá. E foi um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que foi ansiedade. Espero ter ajudado. Um abraço a todos vocês e uma ótima semana. Agora, às 20 horas, tem aula aí com a Cris Pessinha, hein? Não esqueça. Um abraço e até a próxima aula.